Rússia, um gigante. Um gigante a ser explorado. Muito bem, muito Bom, bem. vamos lá. Só falar um pouquinho, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Maurício Polato, sou guia de turismo já há 20 anos, sendo que nos últimos 12, talvez, eu tenho feito muitas viagens aí ao exterior. Já tive a oportunidade de visitar a Rússia aí 7 vezes, e na última, durante a Copa do Mundo, foi uma experiência muito interessante. Eu fiquei em Moscou cerca de 35 dias aí, auxiliando nas operações de Copa do Mundo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora e também me fez aprender muito e mudar um pouquinho, né, o meu olhar sobre a Rússia. Então, o que eu pensei nessa palestra? Inicialmente, eu pensei apenas em explorar a questão turística, mas eu acho que para você entender um país, para você conseguir vender melhor um país, nada melhor do que você ter uma visão geral, não simplesmente dos seus atrativos turísticos, mas entender o porquê daquele atrativo turístico, por que aquele país ser um destino turístico. Então, eu dividi essa palestra em alguns aspectos. Aí eu vou falar um pouquinho de geografia, vou falar um pouquinho de a parte cultural, vou falar um pouquinho de história, que realmente o que me impressiona muito na Rússia é a sua história. E depois passo, então, para alguns atrativos turísticos, explorando, né, as duas principais cidades aí, que acredito hoje 90% do turismo na Rússia acaba focado nesses dois destinos, né, São Petersburgo e Moscou. Então, por isso que eu coloco aqui já como abertura, né, um gigante a ser explorado, ou seja, o tamanho do país quase com dimensões continentais, e muito pouco divulgado, muito pouco explorado ainda pelo turismo. Então, continente, aí vamos chamar de continente russo, né, o maior país do mundo, para a gente ter uma ideia do seu tamanho. Então, ele é um país intercontinental, né, parte dele fica na Europa, parte dele fica na Ásia, e eu colei esse mapa só para a gente ter uma noção, né? Fala-se tanto de Europa como um grande destino turístico. Olha para a Itália, olha para a Espanha, olha para a Alemanha. Então, realmente, a Rússia engole, né, todos esses países em termos de território, mas ainda no quesito turismo não está tão explorado, tirando, né, as suas duas capitais. Então, realmente é um potencial muito grande, é muito que se visitar, embora a questão de infraestrutura do país, com a Copa do Mundo, melhorou muito. Eu tive a oportunidade de estar lá a primeira vez há 12 anos, e realmente já notei muita diferença da Rússia nesses últimos 12 anos. Principalmente questão de comunicação, né, o idioma. Antigamente, nada inglês, ninguém falava o idioma, ninguém se importava com o turista. E hoje, na Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, o país já começa a se abrir um pouquinho mais, e eles começam a enxergar esse potencial do turismo. Então, hoje em dia, principalmente nessas principais cidades, você já encontra muita coisa bilíngue, muitas pessoas já falando, arranhando o inglês, enfim, já melhora um pouquinho a comunicação. Então, vou começar a falar da geografia, né, um pouquinho de números, só para a gente ter uma noção do país. Então, o maior país do mundo, são 17 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 2 vezes o Brasil. Eu gosto de fazer um pouco essa comparação para a gente ter ideia. Então, a Rússia hoje, o território, embora tenha algumas pequenas questões da Crimeia e tal, mas o território dele é cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 2 vezes o Brasil, embora seu território gigantesco, é ainda um país pouco populoso, né? Cerca de 2 terços da população do Brasil. Embora seja 2 vezes maior, ele tem apenas 2 terços da população do Brasil. Hoje a população russa está em torno de 146 milhões de habitantes. E falar de Rússia é sempre falar de superlativo, né? Então é o maior país do mundo, nós temos o maior rio europeu, que fica na parte europeia, né, o rio Volga. Temos esse mapinha aqui do centro da tela, que mostra aqui, então, o rio Volga com cerca de 3.688 quilômetros. Deixa eu colocar um ponteiro aqui, vou fazendo algumas sinalizações. Então, esse é o rio Volga, que ele passa pertinho de Moscou, ali desce. Então, são 3.600 quilômetros. Falando uma das principais cadeias de montanha do país, esse mapinha aqui da direita, os Montes Urais, que é uma cadeia de montanhas bem antiga, né? Ela não é tão alta, ela tem mais ou menos 2.500 quilômetros de extensão, e seu ponto mais alto fica aqui ao norte, com 1.895 metros. Então não é uma cadeia de montanhas tão alta, mas ela é muito importante porque são os Urais que dividem aí o continente europeu
do continente asiático. Tudo que a gente considera, né, a Sibéria, que a gente brinca, Sibéria, eu pensava que Sibéria era só a parte mais fria, o norte, mas não, a Sibéria é toda a parte oriental, né, da Rússia, passando os montes Urais, então começa a Sibéria. Então essa cadeia de montanhas aí que corta o país tem cerca de 2.500 quilômetros. Tem uma ideia da extensão, né, são 9 fusos horários, o Brasil, considerando aí as ilhas oceânicas, são 4 fusos, a Rússia tem 9 fusos horários, e também na Rússia fica o monte mais alto da Europa, o Monte Elbrus, que fica ali na fronteira da Geórgia, onde ficam as montanhas chamadas os Cáucasos, né? Então, aqui nesse último mapa aqui da nossa esquerda, temos aqui os Cáucasos, que separam, então, a Rússia da Geórgia e da Azerbaijão. Então, aqui ficam 2 montes bastante altos, o Kazbek, que fica em território georgiano, ele tem um pouquinho mais de 5.000 metros, se não me engano, e o Elbrus, então, o maior monte da Europa, que fica em continente também, fica em continente europeu, mas fica na Rússia. Então, sempre pensar em Rússia, né, os superlativos, tudo na Rússia é bastante grande. Então, aqui a gente vê o mapa total do país, aqui a gente vê bem os montes Urais, né, a cadeia de montanhas que separa, então, a Europa da Ásia, e tudo, então, à direita dos Urais, toda a parte oriental da Rússia é chamado, então, de Sibéria. Quando eu falo, foi exilado para a Sibéria, né? Então, não necessariamente a parte mais fria da Rússia, nós temos aqui a divisa com Mongólia e China, inclusive algumas montanhas aqui, os Montes Altai, e a Rússia vai até a divisa aqui Japão, né? Então, é interessante que um país aí que você está do Japão até praticamente a fronteira com a Europa Ocidental, vamos chamar assim. Então, aqui a gente tem uma ideia do relevo, né, da Rússia. Então, as 2 principais cidades, como eu havia falado para vocês, Moscou e São Petersburgo. Aqui a fronteira, aqui Cáucaso, onde fica a montanha mais alta, né? E uma questão que atualmente muito falada, a questão da Crimeia, que era um território da Ucrânia, essa pequena parte aqui do Mar Negro, hoje em dia, é considerado território russo, pelos russos. Existe ainda uma discussão, não é totalmente aceita pela comunidade internacional, mas existe uma questão aí que os russos tomaram a Crimeia dos ucranianos, que os russos não discutem, porque muitos russos entendem que esse território sempre foi russo, enfim, é uma questão que acabou se juntando à União Soviética, e quando eles se separaram, acabou ficando com a Ucrânia. Enfim, é uma pequena questão política que existe ainda. Vocês podem reparar que o país é relativamente baixo, né? A maioria do país aqui é planície russa, planície da Sibéria Oriental, ele é pouco elevado, com algumas montanhas, então, aqui no Cáucaso e na divisa com a Mongólia. A questão política, né, da Rússia, só fazendo um paralelo com o Brasil são 26 estados, mais o Distrito Federal, então são 27 entes federativos, o Brasil então tem 27 estrelinhas na sua bandeira, e a Rússia tem uma divisão política um pouquinho diferente, são 85 entes, sendo que alguns são totalmente independentes, outros um pouco menos, alguns têm a questão de nacionalidade, ou seja, grupos étnicos que são totalmente diferentes dos povos eslavos, então eles são chamados de repúblicas. E uma curiosidade que eu aprendi agora é que ele tem uma província chamada Província Autônoma Judaica. É uma parte do território russo, um oblast que eles chamam, né, uma província que é independente e que surgiu aí com esse objetivo de ser um estado da comunidade judaica. Então existe esse oblast judaico, que fica aqui, totalmente aqui à nossa direita da tela, esse é o Oblast Autônomo Judaico. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia também das divisões, da mesma forma que o Brasil existem as áreas, né, a parte norte, nordeste, sudoeste, então a Rússia também é dividida em regiões, e aqui, então, estão todas as 85 unidades aí da Federação Russa. Okay? Aqui, então, que vocês observarem, já está a Península da Crimeia, né? E dentro dessas, só voltar um pouquinho, dentro dessa divisão política, nós temos 3 cidades federais, que são Moscou, São Petersburgo e Sevastopol, que é justamente aqui uma cidade da Crimeia. Então essas 3 pequenas são chamadas cidades federais,
embora sejam cidades, mas elas também têm uma autonomia administrativa. Falar um pouquinho da economia da Rússia, né? Então, hoje em dia, a Rússia é a 12ª maior economia do mundo, apenas uma divisão aí dos setores, né? Você tem aí 62,3% na área de serviços, 32% indústria e 4,7% agricultura. Em paralelo com o Brasil, né? O Brasil, os números pouco próximos, 5% na agricultura, 18% de indústria e 76% de serviço. O PIB per capita hoje da Rússia é $11.200 aproximadamente. Esses números variam muito, eu tive um pouco de dificuldade em pegar os números exatos, mas para fazer uma comparação também com o Brasil, em termos individuais, né, o PIB da Rússia é maior que o brasileiro, são cerca de $11.200, esses números de 2019. E o PIB brasileiro em torno de $9.000 per capita, né? Como a população brasileira é muito maior que a população russa, então hoje em dia o Brasil é considerado a 9ª economia do mundo, mas se você então dividir pelo número de habitantes, realmente a Rússia é um pouco maior, mais alto o PIB per capita. E falar da economia russa, a gente tem que pensar, né, sem dúvida, nos recursos naturais. Então, realmente, um grande poder, né, que a Rússia tem são as suas reservas de gás natural. A Rússia hoje possui a maior reserva de gás natural do mundo. Tem bastante petróleo, alguns dizem que essa é a 6ª ou 7ª reserva de petróleo mundial. Bastante carvão, muitos minerais, né, incluindo ouro e também diamantes. Se eu não me engano, acho que hoje em dia a maior extração de diamantes do mundo se dá na Rússia e também a maior reserva florestal do mundo. Então, pensar na questão econômica da Rússia é pensar em recursos naturais. Eu chamo a atenção, né, para esses 3 itens aqui, né, gás natural, petróleo e carvão. Depois a gente vai ver no próximo mapa a razão disso, da importância, né, por que é tão importante essas reservas aí de petróleo, gás e carvão que a Rússia tem. Apenas uma questão aqui da moeda, né, a moeda na Rússia é o rublo. Pra vocês terem uma ideia do câmbio hoje em dia, né, R$1 aproximadamente 15 rublos, $1 mais ou menos 78, €1 85 rublos. Embora a moeda seja, entre aspas, mais fraca que o real, né, mas isso não quer dizer que o país seja pobre. E a minha experiência agora de Copa do Mundo indica que o país ele não é tão caro comparado aí a algumas capitais brasileiras ou algumas capitais europeias. Então, eu ainda entendo que a Rússia, para viajar, é um país barato. Claro, você tem aí as grandes redes de hotéis, os grandes restaurantes, mas o dia a dia, a parte mais, vamos dizer assim, classe média russa, o custo de vida ainda é mais baixo que nas grandes capitais brasileiras. Você come-se bem aí, com, sei lá, na época, R$10, você come-se bem na Rússia. Então, só uma ilustração, né? A moeda é o rublo, e hoje, então, para o real, está em torno de 15 rublos por real. E quando eu falo a vocês, né, da importância das reservas de gás, petróleo e carvão da Rússia, eu mostro esse mapa para vocês, que mostra os canais, os dutos, né, de óleo, de petróleo, no caso, e de gás natural. Então, a maioria dessas reservas estão aí nos Urais e elas são transferidas, então, da Rússia até a parte aqui da Europa, Alemanha, República Tcheca, Áustria, Hungria, e também, se olhar os portos aqui, né, embaixo, na Turquia, da Turquia, aqui desses portos, eles são distribuídos para várias outras localidades da Europa. Então, isso é uma questão, né, de geopolítica muito interessante. Muitos criticam, às vezes, o Putin, né, a questão de imperialismo que a Rússia tem. A Rússia não é um país rico, não é um país que tem aí grande riqueza, como nós vimos aí o valor do PIB, porém, essa questão das reservas de gás e de óleo deixa a Rússia numa posição muito confortável nessas questões de geopolítica. Né? Existem várias sanções contra vários países, mas falar de sanção contra a Rússia sempre é um pouco delicado. Por quê? Porque é só ela fechar a torneirinha, né, que a Alemanha congela, que a República Tcheca, que a Áustria
congelam. Então a Europa realmente depende desse gás, desse petróleo. Petróleo talvez não tanto, há outras fontes aí de petróleo, mas principalmente carvão e gás natural. A Rússia abastece, aí vamos dizer que a Rússia aquece grande parte da Europa com essas reservas. Então, eu cito essa importância, né, da Rússia e essas questões de geopolítica. Eu vou chamar a atenção aqui no mapa, aqui abaixo, à nossa direita, aqui no Cáucaso, né, tem 3 paizinhos aqui que, aliás, são muito interessantes, Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Eles estão bem de vizinhos, né? Tem a Turquia de um lado, Irã do outro e Rússia do outro. Eu acho que eles estão bastante, né, tranquilos, esses países. A Geórgia e o Azerbaijão, eles têm boas relações com a Rússia. Até alguns dizem que a Geórgia, cada mês, a fronteira, eles empurram cerca de um mês para dentro da Geórgia. Né? Então, muito provavelmente, a Geórgia vai ser anexada à Rússia mais cedo ou mais tarde. É uma brincadeira que eles fazem lá, um pouco de mau gosto. Mas, enfim, as relações são boas, mas essa questão de fronteira não está totalmente definida. E o Azerbaijão, né, que é um país aí de maioria muçulmana, aqui no Mar Cáspio, também tem boas relações, alguns dizem até que é tipo um pau mandado aí do governo da Rússia, enfim. Eu chamo a atenção esse canal que passa aqui, como eles não têm boas relações com a Armênia, esse canal ele dá toda a volta pela Geórgia para entrar na Turquia, para depois ser distribuído para a Europa. Então, olha que interessante nessa questão de geopolítica, por não ter boas relações, a Armênia não tem nenhum benefício aí do óleo e do gás da Rússia. E Turquia, hoje em dia, falando de geopolítica, é uma questão muito delicada, porque a Turquia tem base americana ali, sempre foi aliado, no final da Primeira Guerra Mundial, sempre foi um aliado americano, e agora, ultimamente, a Turquia tem virado a cara um pouquinho para os Estados Unidos, tem comprado armamento russo, enfim. Que a Turquia também é uma questão, né, que é a porta da Europa, aí, do Oriente Médio, enfim. É uma questão muito interessante que a Rússia também está começando a fazer uma pressão na Turquia. Mas vamos deixar de lado essa questão de geopolítica e vamos entrar um pouquinho na história. Tudo indo bem, Eduardo? Alguma recomendação? Eduardo? Ok. Não, eu estava com o microfone. Não, tudo ótimo, parabéns. Eu gostaria de simplesmente, nessa pausa, reforçar alguns dados que ele passou extremamente interessantes. O primeiro que ela tem 2 vezes o tamanho do Brasil, que já é um país que é basicamente a América Latina e o Brasil, né? Quase a América Latina inteira, o continente. Mas ele só tem 2/3 da nossa população. Esse é um dado novo que eu sempre imaginei que os russos eram um monte de gente, mas não são, né? Olha só, eles têm uma população bem menor do que o Brasil. Isso faz com que realmente os 3 países mais populosos do mundo continuem sendo a China, a Índia e o Paquistão, e não a Rússia, né? A outra menção que você colocou sobre o rio é bastante interessante, né? Que eles também têm um rio super importante, que é o Volga, e nós temos o Amazonas. A diferença é como eles cortam o país, né? O Volga corta de norte a sul e o Amazonas leste a oeste, ou seja, mas são rios super importantes para o país. Talvez eles consigam fazer um uso melhor do rio deles, porque pega o país na área mais importante economicamente, o nosso está dentro da Amazônia. Os fusos, ok, 9-2, o tamanho do fuso. Uma reparação só aqui, que as pessoas às vezes confundem como é separado a linha de fuso no mundo, fuso horário. Porque pensam, poxa, a Europa está acima do Brasil, tem um fuso diferente. Isso quer dizer que a Argentina está embaixo, também tem. Cuidado, o fuso é separado verticalmente e não horizontalmente, né? Então, os países que estão à nossa direita, ou seja, as cidades, né? Não países, mas as cidades que estão à direita do Rio de Janeiro têm um fuso maior, ou seja, tem um horário à nossa frente. E as cidades que estão à esquerda do Rio de Janeiro têm um fuso menor, ou seja, horas a menos do que o Rio de Janeiro. Por isso que a Califórnia, nos Estados Unidos, que está à esquerda, é menos 5 horas. E se a gente pegar uma cidade europeia que está bem à direita, se é uma Itália, está 5 horas à frente. Ou seja, uma está menos 5, outra mais 5. Então, lembrem sempre, quando vocês estão falando com seus clientes, que o fuso não entra de cima para baixo, é de um lado para o outro, né? Por isso que eles têm 9 fusos. Vocês verem o mapa da Rússia, ele é extremamente achatada,
comprida, larga, né? Diferente do Brasil, que é comprido. Por isso, a explicação por que nós dois somos países continentais, mas eu tenho pouquíssimos fusos e eles têm 9, porque o Brasil está ao comprido no mundo, no globo, e eles estão de lado. Então, como o fuso é lateral, quanto mais largo é o país, mais fuso ele terá. Com relação ao monte, que é o maior monte da Europa, bem lembrado, eu também não sabia, obrigado por me falar, porque eu sempre pensei que o monte mais alto da Europa estava na Suíça, que era o Eiger, que é bem mais baixo, inclusive, né? Tem 3.000 e alguma coisa, esse tem 2.000 metros a mais, mas a gente não vê muita gente subindo, quer dizer, esses picos ocidentais são mais famosos porque as pessoas escalam. Sim, né? E bota uma bandeirinha lá em cima de que escalou. Como a Rússia realmente fica é mais difícil acesso para chegar nessa montanha, né? Tem menos estrutura para poder escalar, ela não consegue ser tão famosa assim. Uma outra explicação que ele tocou bem, que as duas cidades mais importantes estão no lado esquerdo da Rússia, junto ao Mar Adriático. E isso era simples por causa do comércio, gente. Ninguém faz uma cidade. As cidades antigamente no mundo, desde que ele foi feito, desde Roma ou quem quer que seja, Cairo no Egito, não esqueçam que Cairo está na beira do rio também, do rio Nilo, elas sempre foram juntas à água, porque é onde poderia se fazer o comércio com os barcos. Então, o Mar Adriático, que fica à esquerda, eles conseguiriam fazer comércio com os países escandinavos, né, que era o Império Sueco, que chegou a dominar um pedaço lá da Rússia na época, depois eles também invadiram, dominaram. Quem vê aquela série Vikings na TV entende bem dessa questão política, que quando um dos irmãos lá do carniceiro lá foi viking, foi expulso, ele foi parar na Rússia, né? Justamente ele atravessou o Mar Adriático de barco e foi parar na Rússia. Então, as cidades estão sempre mais próximas de onde poderiam fazer comércio com outras cidades, porque senão todo mundo morre de fome, né? Não tem como trazer especiarias. Com relação a essa coisa que ele botou muito bem lembrada do petróleo, a Rússia hoje ela está travando uma guerra mundial, se aproveitou de um momento, porque o presidente da Rússia também não é um cara, como eu diria, muito simpático, né? Ele é um cara muito esperto, pelo contrário. Ele tem um competidor no calcanhar dele que incomoda muito ele, que é o óleo americano, que é tirado através de xisto, de uma rocha que está dentro da terra. Não é tirado do mar normalmente, como não, ou seja, o óleo americano não vem do petróleo, e sim do xisto. E essas empresas têm um custo muito alto para tirar, na faixa dos seus 40, 50 dólares, mas os Estados Unidos não importa mais petróleo do mundo e assim diminuiu a sua dependência de outros países, coisa que incomodou bastante o senhor Putin, né? Porque nas discussões geopolíticas mundiais os Estados Unidos podem dar uma banana para todo mundo, porque ficaram autossuficientes em combustível, mas ficaram por causa do xisto. Só que o xisto tem custa 40 dólares para tirar. O que ele se aproveitou do coronavírus? Era um momento como é que eu diria, mais... você descompartilhou tua tela, hein, Opa? Sim, só para te ouvir aqui. Ok. Então, como que ele fez? Ele aproveitou o momento para tentar destruir as indústrias de xisto americanas. Ele baixou o petróleo nesse momento para cerca de 20 dólares o barril. Ele fez um estudo que ele aguenta um ano, ou seja, a Rússia aguenta vender petróleo por 20 dólares por um ano, sem nenhum problema. Só que as empresas de xisto americana não aguentam. Elas vão aguentar 3 a 6 meses. Então, ele aproveitou do momento para quebrar todas elas, e depois que acabar o problema do xisto, e elas estiverem quebradas, essa história de petróleo a 20 dólares vai acabar rápido, porque ele vai subir o preço do petróleo, e aí os Estados Unidos, como quebrou a indústria de xisto, vai depender um pouco de importar novamente petróleo, e essa é uma briga geopolítica. Como vocês veem, está tudo ligado no mundo, ninguém faz nada por acaso, né? As pessoas fazem. Outra coisa que ele falou, lembrou bem, com esses gasodutos,
A Alemanha hoje vive do gasoduto russo, então vocês nunca vão ver a Europa alinhada com os Estados Unidos, por isso que o Trump fala grosso e diz que a Europa nunca se alinha com ele, mas simplesmente que ela não pode se alinhar com ele, porque se em algum momento ela se alinhar com ele e não tiver o gás russo, os europeus congelam no inverno, porque o inverno é extremamente rigoroso e todas essas máquinas de aquecimento que tem dentro das residências, dos escritórios, são todas movidas a gás e gás russo. Então, não dá para a Europa peitar ninguém nessa área, porque senão fica pedra de gelo no inverno. Outra coisa super interessante é que a Turquia e a Rússia estão brigando na Síria, né? Recentemente, vocês viram aquela coisa eles estão travando uma batalha, cada um está de uns lados lá, mas o novo gasoduto russo que foi construído para não passar pela Ucrânia, que brigou com a Rússia, é pela Turquia. Olha que coisa engraçada, né? Eles brigam na frente das câmaras lá na Síria, mas são grandes parceiros comerciais na venda agora de gás para a Europa, bem mostrado pelo Polato, que vocês podem ver essa parte amarela aqui que está passando por Ankara para dar a volta, é um novo gasoduto. Então achei bastante interessante esses pontos. Era isso que eu tinha que falar. Agora segue você com o resto da história aí, Polato. Essa importância de geopolítica eu acho uma matéria fantástica, mas a questão da Crimeia é um belo exemplo, né? Porque o russo foi lá, simplesmente tomou a Crimeia, né? Essa partezinha aqui, tomou da Ucrânia, e eles aplicaram algumas sanções na Rússia, mas ninguém pode chegar lá e mandar o exército da OTAN, mandar a Rússia se retirar, justamente por essa questão. A Turquia recentemente comprou um sistema de defesa de mísseis antiaéreos, comprou da Rússia, é engraçado, né? Ao mesmo tempo que eles têm base americana, ao mesmo tempo que estão brigando na Síria. Enfim, é uma matéria muito interessante, mas não temos tempo para... Vamos falar um pouquinho agora da história da Rússia, que eu particularmente acho fascinante. Eu costumo pensar a história da Rússia em 4 momentos, né? O momento da criação do Império, vamos chamar assim, da unificação dos povos eslavos. Depois nós temos a dinastia Romanov, que durou aí por 300, 400 anos. Depois a época comunista e, finalmente, essa última parte, né, a atual, que é a Federação Russa. Então, vou falar um pouquinho da história da Rússia. Então, na verdade, esse mapa aqui mostra um pouquinho do surgimento, né, da organização dos estados eslavos. Então, tudo surge aqui em Kiev, hoje capital da Ucrânia. Então, eles chamam de Rus Kievano. O que é russo? Russos eram todos os povos eslavos, né? Então, muitas pessoas chamavam essa população que vivia aí no leste europeu de povos eslavos, eram os russos. Então surge aí um Rus Kievano, ou seja, eram vários principados, eram vários feudos, né, que estavam sobre o mesmo governo, mas centralizado em Kiev, que hoje é capital da Ucrânia. Então, esse período aí desses principados que se uniam em torno de um único príncipe ocorreu aproximadamente do século IX até o século XIII. Uma informação importante, né, é a chegada do cristianismo nessa região no século X, finalzinho do século X. Isso é importante para a gente entender depois a questão da importância, né, da religião hoje na cultura e na sociedade russa. Bem, esses principados, né, o Principado de Kiev, isso deixou de existir com a invasão mongol, no começo do século XIII. Então, os mongóis dominaram aí toda essa região, inclusive chegaram a bater nas portas da Áustria, dominaram aí toda a região da Hungria, a região aqui da Romênia, né, os Cárpatos. Então, eles chegaram, bateram as portas aqui na Áustria. Então, esse foi o grande Império Mongol, que foi bastante forte aí no século XIII e XIV. Quando começa a mudar e quando, podemos dizer, que surge mesmo a nação, que futuramente se tornaria o Império Russo, né? A cidade de Moscou, que está localizada aqui no mapa, né? A cidade de Moscou, com um dos seus príncipes, ele então cria uma rebelião contra os mongóis, consegue expulsar os mongóis dessa região e, finalmente, né, em 1480, ele unifica os povos eslavos. Isso, então, já no finalzinho do século XV, Ivan III, ele, então, unifica os povos eslavos e cria, então, um novo
protetorado desse momento, não mais sobre a proteção, né, sobre o governo centralizado em Kiev, mas sobre Moscou. Então, teoricamente, o surgimento da Rússia se dá com Ivan III, quando ele unifica esses povos eslavos em 1480. Eu coloco esse desenho aqui da águia bicéfala, que é muito interessante, que esse período também coincide um pouco, né, com a queda do Império Romano de Constantinopla, 1453. A águia bicéfala era utilizada, né, pelos católicos, pelo Império Bizantino, para demonstrar aí o tamanho do seu império, e os russos passam a utilizar também da águia bicéfala como forma de demonstrar o poder e mostrar aí o tamanho, né, do seu império, ou seja, tanto para o norte, quanto para o sul, quanto para o leste, quanto para o oeste, ou seja, Ivan III, ele então passa a utilizar esse símbolo, e finalmente o seu neto, né, Ivan IV, ele finalmente inclui a águia bicéfala no brasão do novo império que estava surgindo aí. Então esse cara bastante amigável, né, chamado Ivan IV, geralmente ele é chamado de O Terrível, sob o epíteto de O Terrível. Alguns livros dizem que a tradução talvez a mais correta seria O Temível. Ele era uma pessoa de temperamento, digamos, um pouco, um pouco explosiva, né? E ele, então, foi um dos responsáveis aí pela união desses povos que seu avô já tinha começado, e fundou, então, o Tsarado, ou seja, ele se torna o primeiro tsar da Rússia. O tsar é sinônimo de príncipe, de imperador, então surge aí em 1547 esse estado que é, então, centralizado agora, todo o poder nas mãos do tsar. Como eu falo que ele tinha um temperamento um pouco estranho, ele chegou a ter várias esposas, e tem uma das ocasiões que ele brigou com uma das esposas, e o filho foi discutir com o pai, e ele bate na cabeça do filho e acaba matando o filho. Então tem um quadro bastante famoso que é ele segurando o filho morto, com uma cara até de assustado. Enfim, tem muitas histórias interessantes sobre Ivan IV, o Terrível. Uma outra história, que essa me parece que não é verdade, mas dizem que ele que ordenou, né, a construção da Catedral de São Basílio em Moscou, grande, um dos ícones, né, do país. E dizem, né, que quando terminou a obra, ele cegou o arquiteto para que ele não pudesse mais realizar nenhuma obra tão grandiosa quanto a Catedral de São Basílio. Isso me parece que é uma lenda, mas, enfim, demonstra um pouquinho o seu temperamento. Bem, o Ivan IV, né, o Terrível, ele foi muito importante não simplesmente para essa questão da unificação e pela fundação do czarado, mas ele cria, né, ele amplia muito o território, então, desse império recém-surgido, recém-criado. Então, aquele mapa inicial da fundação da Rússia, a gente pode observar que praticamente, né, todos os principados aqui ficavam nessa região eslava. Então, aqui estão os Montes Urais, né, aqui é a Sibéria. Então, praticamente, ele ficava onde existia uma certa unidade linguística, uma certa unidade cultural. E uma das características do Ivan foi ampliar esse território, principalmente, né, para o leste. Então, ele vai para Kazan, que é a região dos tártaros, que fica ali próximo também, o rio Volga passa por Kazan. Então, em 1552, ele toma Kazan. Em 1556, ele já domina toda a região do rio Volga, e chega até ultrapassar os Urais, ou seja, o seu reinado, né, chega a ter até alguns dizem, né, até 4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um dos maiores impérios já criados aí na humanidade. Então, uma das principais características do Ivan, não só essa questão da criação do czarado, mas também a ampliação do território. Então, ele deixa de ficar nessa parte eslava e começa, então, a marchar para o leste aí do continente asiático. Chega até ultrapassar os Urais. E também, né, só chamando a atenção, que é durante o seu governo que é construída a Catedral de São Basílio em Moscou, que veremos posteriormente. Bem, depois existe então uma sucessão de dinastias, os reis nascem, os reis morrem, até que em 1613 começa aí a mais importante dinastia que a Rússia já teve, chamada dos Romanov, um importante sobrenome ali, os Romanov, que ela tem início então, começo do século XVII, 1613, e por 300 anos, dura cerca de 300 anos, até 1917. Essa dinastia, na verdade, existe um certo momento que ela houve uma ruptura,
ela assume a Casa de Oldenburgo, que era uma família do norte da Alemanha, mas eles mantêm o nome Romanov até para que o povo, para que os outros países reconhecessem o seu poder. Enfim, a dinastia Romanov, então, ela dura pouco mais de 300 anos, de 1600 até 1917. E entre os inúmeros czares, os inúmeros imperadores, né, que passaram por essa dinastia, existem dois nomes aí que são muito famosos, acho que muitos já devem ter ouvido falar, né, que são o nome de Pedro o Grande, Pedro I, e também da Catarina II, né, Catarina a Grande. Então foram imperadores que ficaram muito tempo. Aqui que eu coloco esses números, esse é o tempo de vida e esse é o tempo que ele reinou, né? Então Pedro ficou aí 43 anos no poder, ou seja, naquela época, ó, ficar aí 43 anos no poder era muito tempo, e Catarina ficou 34 anos no poder. Então, Pedro Grande foi um grande líder, um grande imperador. Ele tem uma história muito interessante. Ele estudou na Europa, ele foi, inclusive, trabalhos. Ele foi, não sendo identificado como imperador, ele chegou a trabalhar em estaleiros, chegou a trabalhar no comércio, aprendeu outros idiomas. Era uma pessoa que tinha uma visão muito para frente aí da sua época. E Pedro Grande, Pedro I, ele teve essa função, né, de abrir a Rússia para o mundo ocidental. Então, uma das grandes conquistas, digamos assim, do Império Russo nessa época foi realmente se abrir para o Ocidente. E uma das maiores exemplos, né, dessa vontade de Pedro foi justamente a fundação, né, e a mudança da capital para São Petersburgo. Como o Eduardo havia chamado a atenção, a questão geográfica, né, Moscou está um pouco mais para o interior, tem o rio Moscova, mas ainda assim um pouco isolado, e então ele decide criar uma nova cidade, se não me engano, em 1703, criada a cidade, construída do zero, ou seja, praticamente do nada, e finalmente em 1713 ele transfere a capital para São Petersburgo, que então é a porta, né, do Báltico, e aí então é a porta de entrada, vamos dizer assim, para a Europa Ocidental. Então foi realmente uma pessoa muito à frente de seu tempo. Quem tiver interesse em se aprofundar na história de Pedro, realmente é muito interessante. Inclusive, essa época que ele mora na Europa, digo, ocidental, né, trabalha em estaleiros, trabalha no comércio, enfim, muito interessante. Ele muda a denominação, né, ele começa a chamar Império Russo em 1721, então, finalmente, ele utiliza essa nomenclatura de Império Russo a partir de 1721. Bem, depois de algum tempo, acho que sucederam aí 5 ou 6 czares nesse meio tempo, até que assume, então, Catarina II, né, Catarina Grande, o nome dela de batismo, né, Sofia Frederica Augusta de Anhalt-Zerbst-Dortmund, um nome bonito, e ela, então, ela passa a ser imperatriz da Rússia, tem um pequeno assunto aí com seu marido, ela consegue destituir o próprio marido e se torna, então, a czarina, né. Tem um filme até famoso, né, Catarina Grande, quem tiver interesse pode procurar. Não é um filme tão, né, histórico, um pouco romanceado, mas dá para entender um pouquinho aí as suas excentricidades, aí, a sua personalidade. Realmente foi também uma pessoa muito à frente de seu tempo. Ela mantinha correspondências com os iluministas, né, Voltaire, Diderot, D'Alembert, os primeiros enciclopedistas, quando começa o movimento na França. Ela se correspondia com esses pensadores, com esses iluministas, e também ela começa numa coleção de arte que depois foi se tornar aí um dos principais museus do mundo, o Museu Hermitage. Então começa também com a Catarina II, que também admirava muito Pedro, inclusive. Então ela também foi uma pessoa que teve uma cabeça muito à frente de seu tempo, e também muito famosa, né, pelos seus casos, né, pelos seus amantes. Então é muito comum aí seus amantes ficarem um tempo com ela, depois eles eram presenteados aí com palácios em algumas partes do mundo. Então também uma história muito interessante. Se fosse falar dos amantes da Catarina, daria pelo menos algumas horas de bate-papo, alguns dias, quem sabe. Então também uma figura muito importante, né, dentro dessa dinastia aí dos Romanov. Queda dos Romanov, né? Aí tivemos aí algumas guerras, o país praticamente sua indústria inexistente, um país agrícola pobre. Então, no finalzinho do século XIX, muita pobreza, e começam aí alguns movimentos revolucionários no país. O pessoal descontente, né, começam a entrar no país algumas ideias aí do alemão, né, do Karl Marx. Então, começam a explorar aí alguns movimentos revolucionários, alguns movimentos separatistas no país.
Em 1881, em São Petersburgo, acontece um atentado contra um dos czares, né, Alexandre II, e ele é morto, né, explode uma bomba na sua, estava numa comitiva, numa carruagem, e aí explode uma bomba, aí ele, assustado, sai para ver o que aconteceu, aí explodem acho que outras duas, e ele é gravemente ferido numa perna, é levado para o palácio, mas ele não consegue aí suportar os ferimentos e acabou falecendo. E no local, né, onde estourou a bomba, onde ele foi atingido, hoje tem um dos maiores símbolos, né, da cidade de São Petersburgo, que é essa igreja bonita, essa foto preta e branca, que é a igreja chamada Igreja do Sangue Derramado. Ela é toda bonita, né, lembra muito de São Basílio, mas ela é muito mais recente, né, ela foi concluída em 1907, uma igreja, inclusive, belíssima no interior dela, hoje um dos principais atrativos turísticos, né, de São Petersburgo, mas a sua história não é tão feliz assim, né, foi onde então o imperador sofreu o atentado. Então, muitos outros imperadores aí sucederam. Uma outra curiosidade do Alexandre II, ele foi um dos imperadores um dos que mais olhou para o povo e um dos que mais pensou em reformas. Para você ter uma ideia, ele aboliu a escravidão, ele criou várias reformas aí no modo de vida do proletariado, dos agricultores. Então, realmente foi uma pessoa também bastante à frente de seu tempo, mas, né, como tudo na política, você agrada um, não agrada outros, ele foi aí assassinado em 1881. Então, esse período já existia, né, uma certa descontentamento do povo, fome, pobreza, e essa crise então, vai se agravando, até que, então, né, existiu uma revolução em 1905, contra o imperador, na época, Nicolau II, e que não aguenta, né, finalmente, não aguenta toda a pressão, e finalmente, no dia 15 de março de 1917, ele abdica. Isso também a gente tem que pensar, que a gente está aí praticamente em meados aí da Primeira Guerra Mundial, isso. Então, o país, bastante fome, guerra, ou seja, vários recursos sendo transferidos para a guerra, e aí então foi um momento propício aí para os revolucionários tomarem conta do país. Essa foto que tem aqui é um pouco não tão alegre, né, que é uma das fotos da família do Romanov, do Nicolau II, que mostra ele e sua esposa e seus 5 filhos, um herdeiro, né, Alexei, e suas 5 filhas. Eles foram levados para Ekaterinburgo, ficaram em prisão domiciliar e finalmente, no 17 de julho, eles foram todos executados. Então, o final aí da família Romanov não é um final muito feliz, não. Existe um documentário, inclusive na Netflix, quem tiver interesse, acho que se chama O Último dos Romanov, que conta um pouquinho esse último momento. Fala um pouquinho do Domingo Sangrento, que foi um povo fazendo uma demonstração, uma manifestação, e ele manda o exército, mata um monte de gente, então mostra esse descontentamento do povo, mostra também a figura do Rasputin, que foi um padre meio louco, ou muito inteligente, enfim, eu sugiro para quem quiser conhecer um pouquinho mais essa parte dos últimos dias, né, dos Romanov, assistir essa série do Netflix. Então, é o fim da dinastia Romanov, então começa em 1613 e termina em 1917. Bem, depois disso, começa então uma nova fase da história russa, né? Tivemos aí a primeira fase, Ivan III, Ivan IV, a criação do Estado russo, depois entram os Romanov, e com a queda do Romanov, temos um pequeno aí intervalo, um governo provisório, e finalmente, então, nós temos em 1917 2 revoluções. Primeiro, em março, chamada Revolução Branca, em que então eles tiram o Nicolau II do poder e instauram um governo provisório, e aí a disputa, né, entre vários partidos políticos, tinha os bolcheviques, que eram a maioria, e depois os mencheviques, que eram a minoria, a maioria deles, então, querendo implantar o socialismo no país, só que sob muitas formas diferentes de se implantar isso. Alguns defendiam que o proletariado poderia chegar ao poder, mas através da política, através de representantes. Outros não, outros já diziam que o proletariado tinha que pegar em armas, tinha que ir para a revolução e tinha que ir à luta. Então, o proletariado que tinha que tomar o poder através das armas e da revolução. E dentro dessa corrente, né, do partido bolchevique, que era a maioria, estava aí o famoso Vladimir Lenin, essa primeira figura aqui que a gente vê na foto de cima. Acho que muita gente, né, já deve ter ouvido falar do Lenin. E, então, ele é o líder da revolução, né, líder do partido bolchevique, que é vitoriosa, e que depois, então, toma finalmente o poder numa segunda revolução em outubro. Aí sim, a Revolução Vermelha,
e aí sim eles tomam o poder com essa segunda revolução em 1917. Então, tomado o poder, bolchevique é o partido que lidera, e Lenin, então, é o primeiro chefe aí desse primeiro momento do socialismo na Rússia. Com a morte do Lenin, em 1924, começa aí também outra discussão, quem iria suceder a Lenin, né? Na época aí haviam dois nomes possíveis, muitos nomes aí vocês já devem ter ouvido falar também, né? Trotsky e Stalin. Trotsky era um cara um pouco mais intelectual, um pouco mais pensador, e o Stalin era um cara um pouco mais articulado, um pouco mais político, que sabia manipular muito bem as pessoas dentro do Partido Comunista. Alguns diziam até que, por Trotsky ser muito mais intelectual e muito mais pensador, talvez não fosse a pessoa ideal para comandar o país. E, finalmente, aí, dentro dessa disputa interna entre Trotsky e Stalin, Stalin vence, né, Joseph Stalin, ele era georgiano, da Geórgia, e ele assume o poder, então, em 27. Então, ele fica no poder aí de 1927 a 1953, aí pega a Segunda Guerra Mundial, e realmente foi um período bastante conturbado, né, de reafirmação do socialismo, de reafirmação do partido. Pra você ter uma ideia, né, o Trotsky, que era o seu desafeto político, ele é exilado, ele vai para o México. Até tem uma história interessante, que ele teve um caso com a Frida Kahlo. Quem quiser assistir o filme da Frida Kahlo, tem um episódio aí que ela se relaciona com Trotsky. E finalmente ele é assassinado, né? Ninguém sabe por quem, mas enfim, Trotsky é assassinado no México. Então Stalin assume aí com mãos fortes e se assume como, inicialmente, né, como líder aí do Partido Comunista, mas depois ele assume realmente as mãos de ferro e vira aí um grande ditador, um grande sanguinário. Se você olhar os números de morte aí durante o Hitler e Stalin, você vai ver a diferença quanto o governo comunista, quanto Stalin matou. Enfim. E finalmente temos aí a famosa, né, CCCP, que na verdade não é CCCP. Na verdade, essa palavra está em cirílico, né, que é o alfabeto russo, e tem um significado bastante simples, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou em russo, Soyuz Sovietski Socialistических Республик. Se alguém quiser tentar, por favor, fiquem à vontade. Podem tentar. Então, na verdade, o que a gente tem como CCCP, na verdade, é o cirílico. Na verdade, essas letras são S, 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 R, né, no alfabeto russo. E esse é o significado, então, em russo. Se alguém quiser treinar aqui mais uma vez, vamos ouvir aqui o nosso vídeo. Foi ou não foi? Vamos ver de novo? Muito simples, hein? O significado, então, se alguém te perguntar o que é CCCP, você já sabe. Então, a União Soviética, ou seja, a União dos países socialistas, né, ele é formado em 1922 e ele dura, então, até 1991, com a queda do regime aí, durante o governo do Gorbachev. E a União Soviética, né, era formada por 15 repúblicas. Então, aqui eu coloco as siglas, né, em russo, em português e em inglês. Tem até aquela música dos Beatles, né? Back to the USSR, se você quiser ouvir também. Os Beatles aí cantam uma música e fazem a homenagem aí à União Soviética. Então, só retomando aqui a pronúncia correta, mais uma vez. Fácil, né? Tranquilo, todo decorado. Então, a União Soviética, né, que chegou a ser um bloco aí com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, mais de 17 que a Rússia tem hoje, soma-se aí mais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, e além, então, da Rússia, somaram-se aí 14 outros países, 3 de origem eslava, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, 3 do Maior Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, 3 da região do Cáucaso, né, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que é um paísinho pequenininho, que fica do lado da Romênia, chamado Moldávia, e os quistões, né, que são as repúblicas aí ao sul da atual Rússia, são Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirquistão. Então essa era a União Soviética, que perdurou aí por quase 70 anos. Né? Para vocês terem uma ideia do mapa, então essa era a antiga União Soviética. Então você tem aqui o principal país, né, a Rússia, e seus vizinhos, aqui, os quistões aqui, os Cáucasos, os eslavos. Né? E aqui
Estônia, Letônia e Lituânia. Então, essas 15 repúblicas formavam a União Soviética. Vou ter uma apressadinha, porque eu estou achando que o meu horário já está passando um pouquinho. Bem, a questão da União Soviética, né, você tem esse primeiro período de Stalin, que vai até 53. Com o término da Segunda Guerra Mundial, realmente existe um remanejamento da questão do mundo. Né? O mundo passa a ser dividido agora em dois blocos, os chamados países capitalistas e os chamados países socialistas. Então, a União Soviética encabeça esse movimento. Você tem outros países, né, que é a Alemanha Oriental, a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária. Então, o mundo agora passa a ser dividido em dois blocos, os blocos socialistas e os blocos capitalistas. Em 1955, então, é formado, em contraposição à OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é o Pacto de Varsóvia, que é dos países comunistas, que é esse bloco vermelho, e a azul aqui, então, os membros da OTAN. Então, começa a ter essa polarização do mundo, né, entre blocos capitalistas e blocos socialistas. Começam as competições, né, tanto armamentista quanto também a corrida espacial. Alguns números aqui da Rússia, né, o primeiro satélite artificial foi lançado em 1957, Sputnik, e o primeiro homem, aí, o primeiro cosmonauta, o russo não utiliza a terminologia astronauta, ele utiliza cosmonauta Yuri Gagarin em 1961. Depois o americano em 69 manda o primeiro homem à Lua, enfim. Começa essa guerra, né, armamentista e disputa aí pelo espaço. E temos, então, esse período de Guerra Fria, né, que começa, então, logo após a Segunda Guerra Mundial. Dentro desse cenário, né, a Rússia teve 5 presidentes. Tivemos alguns outros líderes, e aí alguns momentos menores, mas muitos nomes, alguns já talvez já tenham ouvido falar, né, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko e, finalmente, Mikhail Gorbachev, que foi o responsável pela abertura, né, e o término do socialismo, o término da União Soviética. Dentro das suas políticas, existem 2 nomes que são famosos, né, chamada Glasnost e chamada Perestroika. Foram os 2 planos de abertura aí durante o governo Gorbachev. Glasnost significava a abertura política, ou seja, o fim da União Soviética, o fim do socialismo, né, ou seja, a Rússia agora passaria a se abrir aí para os outros países do mundo, e a perestroika, que foi a abertura econômica. Esse é um fator muito interessante da gente amadurecer, da gente pensar um pouco, porque imagina um país que estava aí desde 1917 sob o sistema socialista, ou seja, 70, 80 anos de regime socialista, em que o Estado provia educação, provia trabalho, provia casa, provia tudo, e de uma hora para outra acabou tudo. Ou seja, agora o Estado não vai te dar mais nada. Né? Então, realmente foi um momento, uma ruptura muito forte, não só para a história da Rússia, como para a história mundial. Eu gosto muito de tocar nesse assunto quando eu converso com alguns russos, né? Como foi essa transição. Muitos russos com que eu converso, eles odeiam o Gorbachev. O Gorbachev no mundo ocidental é visto como um grande líder, né, como responsável pela abertura, mas muitos russos, eles criticam muito. É um burro, foi um estúpido, porque realmente essa abertura, principalmente a abertura econômica, não deveria ter sido feita dessa forma. Ele simplesmente abriu o país para o capital estrangeiro e praticamente toda a indústria russa estava sucateada, ou seja, não tinha dinheiro, um país pobre, agrícola. Enfim, começaram a surgir vários problemas. Inflação, o povo que estava acostumado que o governo dava tudo de uma hora para outra acabou sem nenhum recurso, né? Então, realmente foi uma ruptura muito forte, uma ruptura muito drástica na história da sociedade russa. Alguns colegas russos até falam, olha, a China está fazendo certo. Né? Eles começaram aí com a abertura econômica, devagarinho, mas a parte política ainda é o governo centralizador, o partido ainda controla, devagarinho vão se abrindo, enfim. É muito controversa essa questão do Gorbachev, mas, enfim, é interessante para a gente pensar, né, como deve ter sido dura e forte essa ruptura em 1991, tanto a abertura política quanto a abertura econômica. E nosso último slide aqui da história, né, da Rússia, é o último momento, né, da história russa, que é a Federação Russa, ou seja, 91 deixa de ser um país comunista, socialista, e passa a ser, então, um país, entre aspas, né, capitalista, forma-se, então, a Federação Russa, né, a União Soviética, no mesmo ano, 91, também é dissolvida, e passa-se, então, a ser presidencialista. Na verdade, é presidente e primeiro-ministro. Aqui eu coloquei presidente, mas hoje em dia ele é presidente, o Vladimir Putin é primeiro-ministro, tem um presidente. Tivemos praticamente 3 presidentes desde então, né? Boris Yeltsin, famoso por seu gosto ao álcool, tem várias histórias aí do Boris Yeltsin.
O Putin, que ele é de São Petersburgo, ele era um membro da KGB, né, do Serviço Secreto, ele se elege então presidente, fica 2 mandatos, aí ele é sucedido pelo seu presidente, o Medvedev, que ele fica então um mandato, e o Putin reassume em 2012. Alguns dizem, na verdade é muito claro isso, que o Dmitry Medvedev, ele mais ou menos ele fica nesse tempo no poder só para que o Putin pudesse voltar à questão da reeleição, né? Então o Putin está desde 2012, recentemente ele foi aí 2018, ele foi reeleito até 2024, mas já a gente vê sinais aí que ele pretende mudar a Constituição para que possa aí aumentar. Então, na verdade, eu costumo traçar um paralelo, né? O Putin é o novo czar da Rússia, o povo russo ainda tem muito, como eles viveram muitos anos sobre o socialismo, essa questão da iniciativa privada, essa questão do empreendedorismo, o povo russo ainda é um pouco devagar, entendeu? Então eles ainda veem no líder, eles olham, observam o líder como um rei, um czar, um imperador que vai resolver os seus problemas, que vai salvar o povo, enfim. Eu sinto isso ainda um pouco no povo russo. E o Vladimir Putin é uma pessoa que realmente demonstra segurança, é um grande líder, é um grande estadista, ele é muito inteligente, tem essa questão imperialista russa, enfim, realmente o Putin ele é bastante venerado até na Rússia, muitas pessoas, lógico, sempre tem aqueles que não gostam, mas realmente essas transformações que o país está passando nos últimos 10, 20 anos, realmente é muito interessante. Embora, né, a corrupção seja muito alta, falam muito da máfia, a distribuição de renda é muito ruim. Isso é uma coisa interessante para o turismo. A gente que visita São Petersburgo e Moscou acha que o país é, olha, que bonito, todo limpo, sem violência, mas na verdade a Rússia é um país muito pobre, se você olhar o interior, né? Mas, enfim, a distribuição de renda ainda não é tão boa, mas sem dúvida, em termos econômicos, a Rússia é um país que está se desenvolvendo muito aí. Ok? Então, falar um pouco, né, vamos entrar um pouquinho na questão cultural. E uma das coisas que eu gosto muito quando eu viajo, né, dá para os passageiros, dá para os turistas, o alfabeto cirílico. Então, é um outro alfabeto, né, um outro idioma, e eu gosto muito de fazer esse paralelo, né, das letras do cirílico com as letras do alfabeto latino. Então, no primeiro momento assusta um pouquinho você chegando na Rússia, mas com o tempo é até legal a gente começar a brincar, né, com essas letras e tentar descobrir, tentar ler os símbolos, né? Aqui essa primeira figurinha, né, o nome Rússia em russo. Então, quando a gente fala que é AP, isso na verdade não é um P, isso é um R. Né? Então, Russia, esse R invertido. Então, Russia. Se daqui alguém se arrisca, né, do que se trata esse nome aqui? McDonald's. Todo lugar lá na Rússia você vê um monte, né, de Pektopá. O que é esse tal do Pektopá? Na verdade, isso é um restaurante, restaurante. Na verdade, a palavra é similar à palavra ocidental, é restaurante, só que a forma é descrita, né, com alfabeto cirílico. Burger King, né, o mundo ocidental dominando a Rússia, né, os McDonald's hoje, Burger King, e também temos o famoso Starbucks Café. Em todo lugar na Rússia hoje, Starbucks dominando aí em todo o mundo. Então, realmente é muito curioso você brincar com essas letras, e com os turistas eu sempre gosto. Escreva seu nome em cirílico, começar a ler algumas coisinhas nas ruas. E o básico, né, do idioma russo, para você se comunicar lá na Rússia, algumas palavrinhas básicas, obrigado, né, spasiba, todo lugar que você vai, spasiba, spasiba, dobre dien, boa tarde, dobre dien, das vedania, tchau, até logo. Olha que engraçado, pare nas ruas é a mesma palavra americana, stop. Então, aqui está escrito stop. O famoso Kremlin, né, as fortalezas, as cidades amuralhadas, olha como se escreve Kremlin. E um dos mais importantes grupos de balé do mundo, Bolshoi. Então, aqui são algumas brincadeirinhas aqui sobre o idioma russo. E falando de cultura, né, continuando, alguns aspectos culturais. Então, a Rússia, quando a gente vai para a Rússia, o que esperar da Rússia? Lógico, a sua história é muito interessante, né, mas a Rússia, em termos culturais, é um país muito forte. O povo russo lê muito, ou pelo menos lia muito, é um povo muito culto no geral, praticamente o nível de analfabetismo é quase zero no país, né, e as manifestações culturais, teatro, cinema, música, ou seja, são muito fortes. Então, aqui eu coloquei aqui alguns nomes aqui só para chamar a atenção,
mas muitos turistas, quando vão à Rússia, eles sempre procuram um pouco de informação, né? A literatura, os famosos Dostoiévski, Tolstói, o romancista Pushkin, são autores aí universais, né? Então, todos que vão à Rússia, muitos me perguntam ainda desses autores. As companhias principais de balé da Rússia, Bolshoi em São Petersburgo, em Moscou, Kirov, né, de São Petersburgo. Grandes compositores de música clássica, né, Tchaikovsky, Stravinsky, Rachmaninoff, ou seja, grandes compositores também tiveram origem da Rússia. Artes plásticas, na verdade, os russos sempre tiveram muita influência dos artistas europeus, principalmente na arte clássica. Tivemos aí muito forte a pintura de ícones, né, da religião russa, mas hoje eu diria que os 3 pintores russos que mais se destacam internacionalmente são já os pintores abstratos, os pintores mais na época moderna. Né? Eu cito 3 nomes aqui, né, Marc Chagall, que na verdade ele nasceu onde hoje é a Bielorrússia, Kandinsky, né, e Malevich. Esse Malevich, até eu estava lendo uma das curiosidades, né, uma das obras de pintores russos que foi vendida por um valor mais alto, $60 milhões, uma obra do Malevich em 2008. E é um pintura abstrata, não é uma arte, enfim, um pouquinho de artes plásticas. Os museus da Rússia são muito bons, a gente vai ver um pouquinho depois. Então, é muito interessante você se aprofundar um pouquinho e aprender um pouquinho sobre a arte russa. A arquitetura também sofreu grande influência, né? As igrejas ortodoxas russas sofreram grande influência da arquitetura bizantina. E se existe uma arquitetura típica russa, podemos chamar assim dizer, é o estilo stalinista. Né? Também falar um pouquinho depois da religião, né? Que são cristãos ortodoxos, mas só falar um pouquinho aqui do aspecto cultural. Né? Então aqui só algumas ícones aqui da Rússia. Dostoiévski, um dos principais escritores. Esse é um dos principais teatros aqui da Rússia, fica em Moscou, que é o Bolshoi. Então, realmente, ir para Moscou e não ver um espetáculo, realmente você está perdendo, é um grande atrativo da Rússia. As suas igrejas, né, com essas suas de forma de alho, são lindíssimas. E o que a gente chama de arquitetura stalinista, né, são esses prédios aqui, existem os 7 irmãos, são 7 prédios espalhados por Moscou com esse tipo de arquitetura. Então, alguns aí chamam de estilo stalinista. Então, um pouquinho da cultura russa. Falar de cultura, também falar de gastronomia, né? Pouca gente, poucos grupos que eu levo, na verdade, eu acho que acabam se focando muito na questão gastronômica. Quando muito, né, o pessoal acaba indo para o básico. Vai para a Rússia, tomar vodka e comer estrogonofe. Mas, na verdade, a culinária russa é muito mais variada do que isso, é muito mais ampla do que isso. Você tem vários tipos de bebida, você tem uma cerveja sem álcool, praticamente sem álcool, chama kvass. Ela é feita de pão, né, de trigo, cerveja. Ele é muito baixo o teor alcoólico dela, chega até 1%. Você tem uma bebida que é tipo um refrigerante, que é tarcum, que é feito de estragão, ele é verde. Você tem essa bebida que é tradicional dos povos eslavos, né, medovuka, que é feita de mel. E vários tipos de comida que são típicas. Né? Você tem aquela famosa sopa de beterraba, borscht, blini, que são panquecas, mas você pode rechear com o que você quiser, com caviar, com frango, com porco, com o que você quiser. Pelmeni e varenik são como se fossem pequenos raviolis, são as massas, enfim. Tem muita coisa gostosa e muita coisa diferente na Rússia. São muitos restaurantes de comida georgiana que também fazem muito sucesso na Rússia. Então é muito interessante, embora não seja comida russa, né? Mas tem um pouco dessa influência de comida georgiana. E uma sobremesa, que é um bolinho, na verdade não só sobremesa, mas é um bolinho que é feito de queijo, se chama sirnik, que é uma delícia, eu vou mostrar uma foto para vocês. Tem 2 restaurantes que eu gosto muito na Rússia, esse Teremok, ele é um pouco mais fast food, você acha em shopping, mas ele tem uma comida típica russa, mas é fast food, ou seja, sempre eu levo os turistas, sugiro, né, um dia livre, uma tarde livre, um almoço, enfim, vamos comer no Teremok, embora seja fast food, mas é bastante interessante para você conhecer um pouquinho da comida típica. E esse daqui que chama Varenik Chaya. Varenik Chaya, que serve, o nome remete a varenik, né, que é esses pequenos pastéisinhos, mas ele tem também uma diversidade grande. Esse é um pouco mais cara de restaurante, mas é uma rede também que tem muitos locais da Rússia. Aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia, né? Blini, que é essa panquequinha, eles recheiam com tudo. Sirnik, que são fritos, que são feitos de queijo cottage. Você pode comer tanto salgado quanto doce, isso daqui com mel, com geleia, uma delícia. Você tem aqui o pelmeni, que é um ravioli, e esse outro aqui que é o varenik. Não sei qual que é ravioli, qual que é, enfim, outro italiano que eu nunca lembro o nome.
O Siberian Ravioli. Né? Tem as famosas sopa de beterraba, né, borscht, e o famoso Strogonoff. Strogonoff, esse nome é devido, né, a uma família bastante rica, que deu uma festa e aí muita gente chegou e não tinha carne suficiente, aí eles tiveram a sugestão de picar carne para que pudesse, então, aumentar o rendimento. Então, dizem que a origem desse prato é essa, uma família rica aí dos Romanov. Então, vamos agora começar na parte turística, falar um pouquinho dos atrativos de cada cidade e chamar atenção para alguns atrativos. Ok, Eduardo, posso continuar? Você vai me cortar? Deu 1 hora agora, hein? Não, ok, estamos indo bem. Só algumas observações sobre. Até para mostrar que eu sou um bom aluno, né? Que estou prestando atenção. Tá todo mundo dormindo aí? Vocês estão Todo mundo dormindo, interagindo? não. Deixa eu É te horrível, você não estou começou sobre falando dos Romanov, há uma história muito interessante, porque a Sissi em Viena é tão famosa, mas a gente também tem uma princesa na Rússia, que é a Anastácia, que fizeram um filme sobre ela, e é uma história super interessante. Ela era a 4ª filha, a mais nova do Nicolau II, e vocês sabem que quando teve a Revolução, eles levaram eles lá para fora e fuzilaram a família, inclusive as crianças eram bem pequenas, estamos falando de crianças de 9 anos, e eles fuzilaram todos eles. Mas existia uma história, porque eles não acharam, posteriormente, o corpo de toda a família. E a pequena tinha sumido, né, a guria. Então, fizeram vários filmes que ela tinha escapado para a Europa, vivia não sei aonde e tal. Mas, na realidade, em 2007, foram achados restos mortais dela. E em 2009, uma universidade na Rússia conseguiu fazer exame de DNA e comprovar que era ela. E hoje ela está enterrada na mesma catedral em São Petersburgo que está a família. Então, quem visitou a Rússia antes de 2009 ainda tinha a esperança de que a Anastácia estava viva e estava por aí, né? E aí todo mundo fazia suas imagens de uma princesa que tinha conseguido escapar, uma menina, né? Ainda uma menininha. Mas na realidade quem foi depois de 2009 já tem o túmulo dela e os restos mortais está dentro da Rússia. Outra característica que ele acabou de falar aí, só para resumir, sobre que eles são cristãos ortodoxos. Lembrando que o cristão ortodoxo ou o cristão católico, como a gente tem na maioria do Brasil, são iguais, tá? Acreditam nas mesmas coisas, mesmo santo, tudo igual, não tem nenhuma diferença. A missa também é igual. A única diferença é que os ortodoxos não respeitam um papa único no mundo, ou seja, cada país ortodoxo, cada região ortodoxa tem o seu próprio papa, ou seja, descentralizado a coisa, e nos católicos todos se reportam a um único papa. Mas é a religião cristã mais próxima que a gente tem até hoje da nossa. Já as outras, que é o próprio protestante e tudo, alemã, eles têm uma missa diferente, não acreditam em santos e tal, mas os ortodoxos não, eles são bem parecidos. Isso é bem interessante, né? Com relação a isso. Segue aí, Polato. Vamos lá. Eu não falei muito ainda da questão da religiosidade, mas é uma coisa muito forte na cultura russa, né? Durante o regime comunista, eles tentaram realmente apagar a questão da religião e não conseguiram, né? Tivemos igrejas aí que foram destruídas, enfim. Mas hoje em dia a religiosidade está muito forte na questão do povo russo, e eles têm o patriarca russo, inclusive, enfim. Então, sem dúvida, né, um dos destinos, uma das coisas que muito se visita na Rússia são as igrejas, enfim. Então, agora eu vou passar dessa parte de história, geografia, dados gerais, e vamos focar, então, nas 2 principais cidades, as que eu conheço, as que você tem aí a maioria dos grupos indo, para que vocês tenham uma pequena ideia do potencial turístico, dos atrativos, e vou falar um pouquinho dessas 2 cidades. Então, começar a falar de Moscou, né, a capital, onde começou, né, o Estado russo. Depois, durante os Romanov, a capital foi transferida para São Petersburgo, que na verdade teve até 3 nomes, mas enfim, foi para São Petersburgo, e depois, com a Revolução Russa, ela volta a Moscou. Aqui algumas fotos aí do panorama de Moscou, aqui os prédios que eu disse a vocês, com a arquitetura stalinista. Moscou é praticamente uma cidade plana, né, ela não tem grandes montanhas, tem uma
colina chamada Colina dos Pardais, que até a gente sobe e tem o prédio da universidade, que você tem uma vista bonita da cidade, mas não é uma cidade que tem muitas montanhas. E aqui ao fundo dessa foto à direita, você vê uma parte da Moscou moderna, aí surgindo prédios aí, modernos, super modernos, todos de vidro, todos, enfim, é uma parte nova da Moscou, que isso há coisa de 10 anos que começa a surgir esses prédios, esse bairro novo de Moscou. Aqui embaixo, nessa foto de baixo, uma outra panorâmica de Moscou. Esse prédio ao fundo aqui que eu te falei, né, o prédio do Colina dos Pardais, que você tem aqui a universidade, também é um prédio dessa mesma arquitetura. E aqui a gente tem uma vista, né, do rio Moscova. Aqui essas igrejas estão dentro do Kremlin, ou seja, dentro da muralha, a sede do governo hoje da Rússia. E essa é uma igreja bastante famosa também, a igreja do Cristo Salvador. Então, só para vocês terem uma ideia, né, uma cidade praticamente plana, mas ela é muito grande. Como eu falei para vocês inicialmente, durante a Federação Russa, Moscou é uma cidade federada, ou seja, uma cidade autônoma. Então, ela é muito grande, inclusive. Ela tem uma área de 2.500 quilômetros, né? São Paulo, para você ter uma ideia, tem 1.500 quilômetros quadrados, eu não sei Rio, mas ela é bastante populosa, mas você tem que considerar também o seu tamanho. Então, embora ela tenha mais de 12 milhões de habitantes hoje, ela é muito grande, né? Ela tem mais de 2.500 quilômetros quadrados. Então, aqui um mapa, né, um geralzão aqui da cidade de Moscou. Moscou é muito maior do que isso, né? Mas sem dúvida que o rio Moscova é o grande, essa parte aqui central da cidade de Moscou. Então, aqui começar aqui do baixo, do lado esquerdo, parte inferior, o prédio da universidade, né, a colina dos Pardais. Aí você tem aqui alguns monastérios, Novodevitch, que é um monastério lindíssimo, estava até fechado para reforma, mas eu tive a oportunidade de visitar, ou seja, também é uma coisa muito interessante a questão da religiosidade, um grande atrativo turístico. E, sem dúvida, né, os grandes atrativos de Moscou são o Kremlin, que é essa muralha, e aqui a Praça Vermelha, que é esse pedacinho que está fora do Kremlin, inclusive. Catedral de São Basílio, que é um museu, e aqui o famoso Bolshoi. Então, aqui é considerado o centro da cidade de Moscou e vários atrativos turísticos aqui em volta. Mas, enfim, essa é a parte central de Moscou. Esse é um Google Maps aqui, só para vocês darem uma olhada. Começar falando aí, talvez, do seu principal atrativo, que é a famosa Praça Vermelha, né? Krasnaya Ploshad, que é essa praça aqui, que fica nessa região aqui, que essa é a praça mais famosa do mundo, talvez, a Praça Vermelha, que é então o símbolo, né, do regime soviético, do governo russo, e fica essa região. Essa aqui ficam as muralhas do Kremlin, essa região aqui, que a gente está vendo as torres, desculpa, as torres estão aqui, né? Então aqui fica o Kremlin, que é a sede do governo, hoje, né, a sede do governo, e aqui é a Catedral de São Basílio. Esse é um parque recentemente inaugurado, muito bonito também, Zariadye. Então, essa região, muitos hotéis ficam nessa região, é um lugar muito agradável, muito elegante, assim, muito gostoso, sem dúvida é o principal atrativo turístico de Moscou. Aqui é uma visão já de satélite, né? Tive aqui algumas construções, aqui são as igrejas aqui do Kremlin, alguns edifícios, aqui é o Palácio Governamental, Praça Vermelha, Túmulo de Lenin, né? Que é a Catedral de São Basílio, e aqui é o GUM, o famoso shopping center GUM, que na verdade era um centro de distribuição, na verdade, na época do governo comunista, e hoje se torna um dos shoppings mais luxuosos de Moscou. É até um contrassenso, né? Na Praça Vermelha, o símbolo, né, do governo. Hoje em dia a gente tem um shopping de altíssimo luxo, todas as grifes, enfim, é muito interessante. O nome Praça Vermelha, na verdade, Krasnaya, antigamente a palavra Krasnaya significava bonita, e hoje em dia mudou o significado, mas então há dois nomes aí para a Praça Vermelha, ou Praça Bonita, né? Então, essa Praça Vermelha também era chamada de Praça Bonita. Aqui a gente tem uma foto aqui, visto da Catedral de São Basílio, aqui são as muralhas do Kremlin, né? Aqui é o shopping que eu falei para vocês, o GUM, que é de altíssimo luxo, ele é belíssimo por dentro. Aqui nós temos um museu da história da Rússia, e essa é a praça. Ela não é tão longa assim, eu diria, talvez aí uns 300 metros de comprimento, eu não cheguei a medir, mas aqui fica lotado de turistas, é um dos pontos mais importantes aí da cidade de Moscou. Eu chamo a atenção também, aqui fica o mausoléu do Lenin, né, o primeiro líder aí socialista. E é engraçado, uma das coisas que o comunismo pregava era você não ter nenhum, eu diria, você não ter símbolos, esqueci a palavra, não venerar ninguém, não ter símbolos. E justamente Lenin, que defendia isso,
o seu mausoléu está bem aqui no centro da Praça Vermelha, que é cultuado, o corpo dele foi embalsamado. Existem alguns horários durante a semana que você pode visitar, eles abrem poucas horas durante a semana, 2 ou 3 dias na semana, e você pode visitar aí o corpo embalsamado do Lenin, ou seja, o comunismo, o socialismo que pregava a não devoção de líderes, de símbolos, ele agora acaba sendo venerado como o líder. Então ele está enterrado aqui, juntamente com outros líderes, Stalin também está aqui, mas existe um mausoléu, né, só do Lenin, que fica aqui na Praça Vermelha. E uma coisa que eu acho muito interessante da Praça Vermelha, isso é só uma curiosidade, que no auge da Guerra Fria, né, aquela coisa, Estados Unidos, Rússia, guerra nuclear, um maluco alemão, Matthias Rust, um piloto de, na época, 19 anos, ele foge da Alemanha com teco-teco e pousa na Praça Vermelha. Ele sobrevoava abaixo, né, para os radares não pegarem, mas olha que proeza, né, um cara maluco, isso em 1987. Isso é uma curiosidade, às vezes eu mostro para os meus turistas, que é interessante você pensar, né, no auge da Guerra Fria, você pegar um maluco aí e pousar um avião no meio da Praça Vermelha. Ele chegou a pousar, efetivamente ele foi preso, ficou 400 dias preso aí, depois foi mandado de volta para a Alemanha. Ó, aqui a gente vê melhor o mausoléu do Lenin aqui, né? Então, uma curiosidade sobre a Praça Vermelha. E, finalmente, né, um dos grandes atrativos, sem dúvida, da Praça Vermelha, está aí a Catedral de São Basílio, que praticamente é o maior símbolo, né, da Rússia. E o que eu chamo a atenção é o período de construção. Ela foi construída durante o governo do Ivan o Terrível, de 1555 a 1561. Então, o Brasil recém, né, descoberto aí, Salvador, 1549, primeira capital, né? Então, aí no começo da colonização brasileira, e eles já construindo esses belíssimos monumentos. Então, essa, para mim, é um dos edifícios mais impressionantes, aí, talvez, de todo o mundo, né? E quando a gente fala Catedral de São Basílio, a gente dá a entender que é uma igreja. Você entrou ali, é uma igreja, uma coisa única. Não. O interior da Catedral de São Basílio são várias capelinhas dedicadas a vários santos. Então, na verdade, isso daí não é uma única igreja, uma única catedral, mas é um complexo, são várias capelas. Então, praticamente cada abóbada dessa é uma capelinha e você pode visitar, você faz um tour lá dentro, visitando as várias capelas. No interior dela nem é tão bonito, como, né, uma construção do século XVI, mas, sem dúvida, o exterior dela é o que grande é, chama muita atenção. E do lado da Praça Vermelha, né, nós temos aí o famoso Kremlin, né? Quando a gente fala Kremlin, a gente lembra sempre de Moscou, mas lembrando que Kremlin não é o de Moscou. Kremlin é qualquer fortaleza, né? É um muro, na verdade, é uma cidade murada. Então existe o Kremlin de Kazan, tem o Kremlin de Novgorod, existem vários Kremlin em Moscou, mas na Rússia, pois não, mas o de Moscou, sem dúvida, é o mais famoso. Então aqui a gente consegue ver a Praça Vermelha, Gum, né? Aqui está o comecinho da Catedral de São Basílio, e aqui então é todo Kremlin. Aqui na visita, é possível fazer a visita aí a alguns edifícios do Kremlin, né? Você geralmente começa a visita por essa parte aqui existe aqui a principal entrada do Kremlin, você entra por aqui, você vai visitar essa praça, existem algumas catedrais, algumas igrejas do Kremlin, e depois você pode descer por essa região. E aqui tem um museu fantástico chamado Armory, que tem uma grande coleção de armas, roupas, joias, objetos, ou seja, toda a história russa. É um dos museus mais interessantes da Rússia, não só pelo seu tamanho, mas também pela diversidade. Então você tem aí os famosos ovos de Fabergé, quem nunca ouviu falar os ovos de Fabergé, você tem aí armaduras, né? Você tem armas, você tem carruagens, você tem os ícones religiosos da religião ortodoxa, você tem os vestidos da Catarina Grande, ou seja, é um museu fantástico, que merece pelo menos 1h30, 2 horas para ser explorado. Então, se chama Armory, o museu, e muitas vezes, então, o circuito que a gente faz é esse daqui. A gente entra por aqui, visita aqui a Praça das Igrejas, tem o canhão e o sino aqui que eu vou mostrar para vocês depois, e sai por aqui. Ainda funciona como o palácio, né, do primeiro-ministro, ainda tem os escritórios, as oficinas, então vira e mexe, você vê os carros oficiais aí passando, enfim. Mas é uma visita imperdível e realmente um dos grandes atrativos, depois da Praça Vermelha, da Igreja de São Basílio, eu acho que é talvez o grande atrativo de Moscou. Tem 2 curiosidades, aqui embaixo essa foto é uma panorâmica, né, do Kremlin vista do Rio Moscova, e aqui tem 2 curiosidades que sempre os guias gostam de falar, né, o maior canhão do mundo, o maior sino do mundo estão no Kremlin. Esse sino, quando ele estava no forno, ele estourou. Então, de vez em quando eu costumo tirar sarro dos guias, eu falo, poxa, é o sino
tiro que nunca badalou e o canhão que nunca tirou. Então eles gostam, né, de mostrar o poder, né, do russo, do imperialismo russo, mas esse canhão nunca deu um tiro e esse sino nunca badalou. Mas enfim, estão lá à exposição para o turista tirar foto. Então fica dentro do Kremlin, né, o canhão que nunca tirou e o sino que nunca badalou. E me deixem os russos ouvirem isso, senão eles vão brigar comigo. Então vamos sair agora do Kremlin e vamos para ir para um outro grande atrativo de Moscou, que é a famosa igreja, né, a Catedral do Cristo Salvador. Essa igreja, na verdade, ela tem 3 momentos. Ela foi construída em 1883, se eu não me engano, antes mesmo da Revolução Comunista. E depois, então, com a tomada dos comunistas no poder, eles resolvem destruir esse belíssimo edifício. Então, em 1933, olha o que acontece, essa catedral ela é dinamitada, né? Ela é totalmente destruída como parte aí do ideal socialista de não acabar com a religião. Então, ela foi demolida e no lugar que vira. Era para ser um prédio em homenagem depois a Stalin, e depois esse projeto nunca deu certo, né? Então passou a ser, onde está essa catedral, passou a ser uma piscina pública. Então por muitos anos, né, onde ficava essa catedral, virou aí uma piscina pública, e só depois, então, em 1900 e, se não me engano, não, quando foi? Não, 2000, acho que não, 2000, que foi a inauguração, né, da nova catedral. Eles procuraram, né, fazer uma réplica da igreja de 1883, o interior dela é belíssimo, ou seja, essa igreja é lindíssima. Você pode subir aqui também nesses corredores aqui em cima, você tem uma vista bonita, principalmente do Kremlin, mas então é muito interessante a história da igreja e você associar também essa questão da religiosidade com a questão também do comunismo. Então surgiu a igreja, foi destruída, virou uma piscina, onde é hoje a igreja, e depois voltaram a construir, certo? E não dá para falar de Moscou, né, sem falar do passeio pelo famoso museu a céu aberto nem tão aberto, né, ao metrô de Moscou. Então esse é um resuminho, né, do mapa do metrô de Moscou, e eu chamo a atenção, né, a primeira vez que eu fui a Moscou, os mapas só estavam em cirílico. Então a pessoa falava, vai lá para a estação Tverskaya, vai lá para Teatralinskaya, vai lá para não sei aonde. Você ficava igual doido, né, tentando decifrar esses caracteres aí, para tentar achar a estação que você tinha que descer, tinha que ir. Então, enfim, hoje em dia o metrô de Moscou, que ele é de 35, ele tem mais de 230 estações, estão construindo o metrô durante a Copa, estavam inaugurando várias estações, são mais de 12 linhas, mais de 400 quilômetros, né? Então ele é muito eficiente, realmente, ele é muito bom, muito eficiente, e hoje em dia praticamente todas as estações já está tudo bilíngue, em cirílico e latino, né? Então hoje em dia andar pelo metrô de Moscou é muito fácil, né? Você tem várias linhas, as conexões, e sempre tem o tourzinho, né? As principais estações, as mais belas estações. Toda a estação nenhuma é igual a outra, né? Cada estação é diferente, e existem algumas que são realmente obras-primas, né? De detalhe, de decoração, enfim. Então eu separei aqui algumas fotos, umas 3 ou 4 principais, só para vocês terem uma ideia, né? Quase todas as estações têm esse mesmo formato, né, de um lado um trem, do outro lado um trem, e elas são ricamente decoradas com mosaicos, com vitrais, com esculturas. Realmente, fazer um tour pelo metrô de Moscou é imperdível. Então, sempre nos roteiros turísticos, a gente inclui esses passeios. Eu mesmo, às vezes, estou com os meus grupos, já tive casos de não estar incluído o tour pelas estações, eu acabo levando os grupos à noite, principalmente. Você pega aí 10, 11 da noite que o metrô está vazio e sai para fazer o tour pelas estações de metrô, que são os mosaicos. Muitos são detalhes, né? Isso foi na época, no auge do governo do Stalin, então são vários símbolos comunistas, né? Os trabalhadores, os operários, os agricultores, então, a simbologia, né, da época do governo socialista é muito forte. Essa com azulejos, também bastante bonita. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu selecionei essas 4 estações, para que vocês possam dar uma olhadinha aí nas estações de Moscou. Outro lugar que eu gosto muito de Moscou, que eu particularmente acho um passeio imperdível, é visitar um bunker, né? Para quem não sabe o que é um bunker, bunker eram essas instalações subterrâneas que foram construídas durante a Guerra Fria para proteger aí os políticos, os governantes, as principais autoridades, numa eventualidade de guerra nuclear. Então existe hoje, eram mais de 100 bunkers, na verdade, estão catalogados. Dentro desses 100 conhecidos, alguns são abertos ao turista.
E um dos que tem melhor infraestrutura é esse Bunker 42, que é um passeio muito legal, não sei quantos metros abaixo do nível do mar, se desce uma escadaria enorme, tem um elevadorzinho em caso de alguém com necessidades especiais, e você visita então as instalações de um bunker original aí durante a Guerra Fria. Muito interessante esse bunker, ele é bastante turístico, inclusive para viagens de incentivo eles têm a opção de faz um brinde, fazer algumas atividades aí em algumas salas reservadas. Então é muito legal, você está com um grupo pequeno, tive aí uma vez um grupo de incentivo, e nós fizemos aí um brinde, fizemos uma bebidinha aí dentro do Bunker 42. Essa sala aqui, eles fazem uma brincadeirinha, talvez não tão engraçada, ou hoje engraçada, que eles fazem uma simulação de um ataque nuclear. Então, como se o americano estivesse atacando, aí começa, né, o alarme vermelho, e aí são duas pessoas aqui que ficam sentadas, geralmente eles escolhem entre os turistas, e eles fazem uma simulação e finalmente vem a ordem, né, para você disparar o míssil. Então é engraçadinho na hora, mas se você pensar o que representava isso, né? A questão da crise dos mísseis de Cuba, em alguns momentos na história que nós tivemos aí quase, né, no alerta de você ter uma guerra nuclear. Então o bunker é uma coisa que quebra um pouquinho essa questão das igrejas, que quebra um pouquinho essa questão do socialismo, e vamos para essa questão da Guerra Fria, da história, sobre um outro aspecto, né? Então, esses são alguns atrativos principais que eu selecionei. Assim, Moscou tem inúmeros atrativos, muitos parques, o Parque Gorky, vários outros parques na cidade, Sokolnik, enfim. É uma cidade que tem muito a oferecer, e eu diria que menos de 3, 4 dias para você ver Moscou, realmente é uma coisa muito rápida. Então, eu diria que para conhecer Moscou, no mínimo uns 3 ou 4 dias. Eu coloco aqui alguns museus que eu acho muito interessantes, né? Esse está aqui de arte russa, Galerias Tretyakov. Esta é a arte clássica russa e essa já é a arte mais moderna. Então, se você quiser ver o Kandinsky, se você quiser ver os artistas contemporâneos russos, você vai na nova Tretyakov. Você tem o Museu Pushkin, também é um museu de arte europeia clássica, dos mesmos moldes do Hermitage, claro, muito menor, mas também muito interessante. O museu que eu já falei, o Armory do Kremlin, né, dentro do Kremlin, que é interessante, com itens aí de toda a história russa. Para quem gosta também de história da corrida espacial, o Museu do Cosmonauta, que você tem lá a réplica das roupas, dos satélites, a Laika, né, aquela cadela que foi mandada para o espaço, enfim, muito interessante se aprender um pouquinho dessa guerra aí, corrida espacial do governo russo, da Guerra Fria. E também tem um museu muito interessante, né, que chamam de Guerra Patriótica, que foi a Segunda Guerra Mundial. Tem um museu que fica um pouquinho fora desse centrinho de Moscou, que também é muito interessante. Enfim, é uma questão de cada um pesquisar, não trouxe fotos aqui, mas só chamando a atenção como uma grande capital, Moscou tem vários museus e museus muito interessantes, né? E o que dá para fazer aos arredores de Moscou? Como eu disse a você, a gente vai a turismo, muitas vezes a gente fica nessas duas cidades, né? Moscou, São Petersburgo, Moscou, São Petersburgo. Mas tem muito mais a ser descoberto, né, na Rússia. Um dos roteiros que são bastante famosos é chamado do Anel Dourado, Golden Ring, que são cidades históricas ao redor de Moscou, que eles acabam fazendo um circuito. Tem algumas agências de turismo que fazem isso em 2, 3 dias. Você vai visitar as principais cidades, né, ao redor de Moscou, que você tem aí o Kremlin, você tem monastérios, você tem prédios históricos. Então é muito interessante. Eu, particularmente, nunca fiz esse circuito completo, né? Eu visitei aqui já Sergei Posad, que é um convento, que é muito interessante, fica bem próximo de Moscou, mas isso é para a gente abrir um pouquinho a cabeça, né, para a gente ver aí o potencial do turismo. Olha aqui o rio Volga, que passa aqui ao norte, né, mas bem ao norte de Moscou. De Moscou que passa é o Moscou. Então, essa cidadezinha que eu falei para vocês, né, Sergei Posad, que é um monastério, na verdade, fica mais ou menos 1 hora de trem, de carro de Moscou, mas é um passeio de um dia belíssimo, tem restaurantes próximos, você visita as igrejas, é muito legal também você ver o povo, enfim, sentir aí a religiosidade do povo russo. Então ele fica dentro do Golden Ring, nessa cidade, e então é uma outra opção de atrativo turístico na Rússia. E vamos agora para São Petersburgo, né, rapidamente, nada mais rápido do que um trem-bala, né? Existem várias maneiras de você ir para São Petersburgo de Moscou. São 700 quilômetros de rodovia. Uma vez um colega meu teve que acompanhar as malas, foi de caminhão, demorou quase 10 horas de caminhão, mas geralmente os grupos ou vão via aérea ou a maioria deles pelo trem rápido, né? Sapsan. Então é um trem bastante eficiente, limpo, bastante moderno, enfim, que você faz isso
trajeto aí em até 4 horas. Tem alguns horários que ele faz até em 3 horas e meia, se não me engano, com 1 ou 2 paradinhas. Em média, ele faz esse trajeto em 4 horas. Eu tenho que comer alguma coisa, descansar um pouco, mas é uma viagem muito bonita, muito interessante, e de trem-bala para São Petersburgo. Se a gente falou, então, de Moscou, né, que é a cidade mais eslava, que tem uma pegada um pouco mais com olhar para a Ásia, com essa olhar da cultura eslava, e também dessa questão comunista, agora nós vamos para uma outra Rússia, né? Da mesma forma que às vezes você tem Jerusalém olhando para o Oriente, né, e Tel Aviv olhando para o Ocidente, são 2 cidades completamente diferentes, com uma pegada completamente diferente. Então, São Petersburgo já é a Rússia olhando para o Ocidente, olhando, vamos chamar assim, entre aspas, olhando para a Europa, né? Então, ela é uma cidade relativamente recente, né? Ela foi fundada por Pedro o Grande em 1703, tem uma área bem parecida com a cidade de São Paulo, 1.500, um pouquinho menos de 1.500 km², população de 5 milhões e meio, foi a capital da Rússia praticamente, né, de 1730, ou desde a época do Pedro o Grande, vai, 1712 até a Revolução, né, até a Revolução Russa, e chama atenção, então, para essa visão do Pedro o Grande, que teve essa, né, essa vontade de inserir a Rússia na modernidade, na Rússia um pouco mais ocidental, digamos assim. Então, ela fica no Golfo da Finlândia, no Báltico, e ela é banhada, né, pelo rio Neva. Grande parte do ano ele fica totalmente congelado, o rio Neva. Inclusive, uma parte do Golfo da Finlândia também congela. O lugar, a sua altitude, né, ela é muito alta. Não sei qual é a latitude, mas ela está muito no norte, é bastante frio, principalmente no inverno, enfim, mas foi a cidade que Pedro escolheu para ser a nova capital. Eu não vou falar muito sobre a história de São Petersburgo, mas um item que acho que não pode deixar passar em branco foi durante a Segunda Guerra Mundial que a cidade ficou sitiada, né, por 900 dias. As tropas alemãs ficaram ali do lado, chegaram a praticamente 10 quilômetros de São Petersburgo, não chegaram a invadir São Petersburgo, e a gente reclama hoje da nossa quarentena. Eles ficaram 900 dias isolados, praticamente sem suprimentos. Durante o inverno eles conseguiam, como congelava o Báltico, eles conseguiam trazer alguma coisa da Finlândia, mas ficaram 900 dias praticamente isolados, sem comida, sem nada. É um episódio muito interessante também. Eu já conversei com vários guias, gosto de conversar com as pessoas locais, inclusive algumas pessoas que os pais, né, vivenciaram isso. Pra você ter uma ideia, eles comiam tudo que era possível. Chegaram a comer até cadáveres humanos, porque não tinha comida, né? Tudo que era feito de couro, sola de sapato, cinto, acabou o couro, começavam a comer papel de parede, ou seja, tudo que tinha eles usaram durante esse cerco. Foi um episódio muito... Tem até um monumento na porta da cidade, falando desses 900 dias. A cidade já teve 3 nomes, né? São Petersburgo, Petrogrado e Leningrado, com a morte de Lenin. Passou durante o governo comunista, né, que quiseram apagar a história do Pedro, mudou para Leningrado, mas agora voltou para São Petersburgo. Aqui, rapidamente, o mapa de São Petersburgo, está, né, bem mais ao norte que Moscou, como eu disse, 700 quilômetros, e aqui, então, a gente vê, aqui tem o rio Neva, minha canetinha, aqui está o rio Neva, e aqui já está o Golfo da Finlândia, o Mar Báltico. Um zoomzinho na cidade, e praticamente o centro, né, de São Petersburgo, ele resume-se a essa avenida aqui, a Avenida Nevsky, se encontram quase todos os atrativos, né, os principais hotéis. É uma avenida de pouco mais de 4 quilômetros, mas a grande concentração dos atrativos está aqui. E seus grandes atrativos, sem dúvida, né, a Catedral, né, do Sangue Derramado, temos o Museu Hermitage e a Fortaleza São Pedro de São Paulo. Temos também a Catedral de Isaac, né, Santo Isaac, que também é bastante bonita, né, que fica aqui a Catedral de Santo Isaac. Enfim, tem muito para ser visto também em São Petersburgo, e eu vou relacionar aqui alguns dos principais atrativos. Aqui uma visão aí de satélite de São Petersburgo. Então, sem dúvida, né, o grande atrativo é o Museu Hermitage, que ele se encontra grande parte localizado no Palácio de Inverno, ou seja, os imperadores eles moravam nos palácios afastados da cidade, e durante o inverno, então, eles vinham mais próximos às cidades. Então, esse era o Palácio de Inverno. Existem outros imóveis que parte do acervo do Hermitage não está totalmente em local, então o acervo do Hermitage está dividido em 2 ou mais prédios, então é importante quando você for visitar o Hermitage ficar atento a isso, porque são mais de dois prédios principais do Hermitage. Esse, sem dúvida, é um dos grandes atrativos, uma das maiores coleções de arte do mundo, comparado aí ao Louvre, Metropolitan, aos grandes museus. É praticamente um museu de arte, ou seja, não tanto um museu histórico, mas ele tem uma coleção para dar inveja aos grandes museus do mundo, né? Então,
sem dúvida, é o principal atrativo do Hermitage. Outro atrativo é uma fortaleza, na verdade, aquela pequena ilhota que eu mostrei para vocês no mapa, vou voltar rapidinho aqui, só para que vocês vejam essa ilhota aqui, no Rio Neva, tá vendo? É uma fortaleza, né, chamada Fortaleza de Pedro e Paulo, que você tem essa igrejinha, até que ela é pequenina, mas ela é riquíssima, e onde estão aí túmulos de vários dos czares, né? Então, é uma das visitas também imperdíveis de São Petersburgo. Aqui atrás é o Museu Militar, fica o Museu Militar. Então, aqui é o interior, né, da igreja, São Pedro e São Paulo, e aqui a gente vê aqui no cantinho alguns túmulos, né, de alguns czares da Rússia, entre eles Pedro o Grande, e também dos últimos Romanov, como o Eduardo tinha comentado, inclusive da Anastácia. Tinha aparecido uma Anastácia na Alemanha, lá dizendo que era sobrevivente, mas é fake news. Então, essa é a igreja de São Pedro e São Paulo, né, dentro da fortaleza, que realmente tem um interior belíssimo, e onde estão sepultados aí alguns dos czares. Vamos agora para uma outra igreja que é bastante famosa, a gente já falou um pouco dela, que é a igreja do Sangue Derramado, embora muito parecida com a igreja de São Basílio, em termos de arquitetura é parecido, mas ela é nova, é de 1907, a outra é meados do século XVI. Então, uma de 1550, outra é de 1907, então o mesmo estilo, mas o interessante dessa igreja, não só pela sua beleza arquitetônica, mas é o local onde o imperador Alexandre II sofreu o atentado. O interior dela é belíssimo, todas as pinturas são mosaicos, é um interior riquíssimo, é muito bonito o interior dessa igreja. E pode ser visitado, enfim, bem interessante. Outra igreja, né, a gente está falando muito de igreja, mas São Petersburgo são os grandes atrativos, que é a Catedral de São Isaac, que ela é impressionante pelos seus números. É uma das maiores igrejas, uma das maiores catedrais do mundo. Ela foi construída entre 18 e 1858, e ela realmente impressiona pelas suas dimensões. O tamanho da cúpula, o interior dela, não trouxe fotos aqui do interior dela, mas sem dúvida é um dos grandes atrativos de São Petersburgo. Da mesma forma que Moscou, nós temos o Bolshoi, nós temos o Mariinsky, né, o Teatro Mariinsky, que temos aí o Balé Kirov, que fica sua sede então, em São Petersburgo. Então, aqui uma foto aí do interior do Kirov, do Mariinsky, perdão. E ele, por fora, nem é tão bonito, não tem nem tão majestoso quanto o Bolshoi, mas o interior dele é fantástico. Então, também, para quem for viajar, se você não conseguir pegar algum balé, alguma ópera do Bolshoi, não perca o Mariinsky, tá? Fica em São Petersburgo. Uma das coisas que eu sempre recomendo, que eu gosto muito, né, é fazer um passeio de barco por São Petersburgo. Tem esses canais na cidade, e é um passeio belíssimo, uma tarde de sol, realmente é um passeio muito agradável. Você está enjoado de museu, enjoado de ver igreja, então fazer um passeiozinho desse no canal é muito legal. Já fiz também com alguns grupos de incentivo, você pega um barco desse, serve comida, serve bebida, é um passeio que pode levar 1 a 2 horas, passa pelo Neva, passa pelos canais, então é um passeio imperdível, esse barco aí pelos canais de São Petersburgo. E, finalmente, como eu tinha falado a vocês, o principal eixo, né, da cidade de São Petersburgo está nessa avenida, a Avenida Nevsky Prospekt, que ela tem pouco mais de 4 quilômetros, mas onde estão a maioria dos hotéis, os grandes restaurantes, os atrativos turísticos. Então, São Petersburgo é uma cidade que você faz muita coisa caminhando, né? Temos o metrô também em São Petersburgo, algumas estações até também bonitas, não se compara com o de Moscou, mas diferente da cidade de Moscou, que as distâncias são maiores, é uma cidade não tão fácil de você percorrer a pé, São Petersburgo já é o contrário, é uma cidade já uma pegada mais, tudo se faz a pé, as distâncias são menores, né? Enfim, embora você tenha as opções aí de táxi, Uber na Rússia, taxista na Rússia adora sacanear turistas, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque sempre enganam no idioma, no troco, enfim. Mas temos Uber hoje que facilita um pouco, você já sabe quanto vai pagar, mas enfim, só retomando, a Nevsky é a principal avenida, é o principal eixo da cidade de São Petersburgo. E que mais, né, fazer em São Petersburgo? Como eu disse a vocês, temos lá as igrejas, temos a fortaleza, um passeio de barcos, museus, temos outros atrativos que eu gosto de São Petersburgo, que eu recomendo, né, além do Museu Hermitage. Temos esse Museu Fabergé, quem nunca ouviu falar do famoso joalheiro que faz os ovos, né? Existe um museu dedicado a ele, que é um museu pequenino, mas muito interessante, fica ali próximo também de um dos canais ali na Nevsky, próximo à Nevsky. É muito interessante esse museu e eu recomendo muito para os turistas, quem quiser dar um Googlezinho. Para quem gosta de literatura, né, a casa onde Dostoiévski morou, então é muito legal também você visitar a casa, está intacta como ele deixou, muito interessante.
E também, para quem gosta de arte, cemitérios, Dostoiévski está enterrado em São Petersburgo, bem pertinho do Tchaikovsky, inclusive. Então também é um passeio legal para se fazer, um dia, sei lá, fazer um passeio de bicicleta e de repente visitar o cemitério de São Petersburgo. E o que mais, né? Finalmente, já finalizando os últimos slides aqui, acho que mais 10 minutos eu termino, que São Petersburgo, como era a capital da Rússia durante praticamente toda a dinastia Romanov, não dá para falar de São Petersburgo sem falar dos palácios, né, os grandes palácios das famílias russas. E eu coloquei aqui apenas 3 principais, né, que são o Peterhof, que é o palácio onde Pedro morou, foi construído para Pedro. Então, está aqui uma foto aérea dele, lindíssimo o palácio. Esses jardins, essas fontes, são uma coisa indescritível, lindíssimo. Tem esse pequeno canal aqui que você caminhando, você vai chegar até o Golfo da Finlândia ali, você vai chegar até o Báltico. Então, é uma caminhadinha de 15, 20 minutos. Muitas vezes, quando você vem com o grupo aqui, é uma pena, porque você vai, uma hora, visita o museu, tira foto e vai embora. Mas isso era um lugar que daria para ficar no mínimo aí o dia inteiro, ou pelo menos umas 4 horas, meio-dia, para visitar os jardins, o palácio. Como eu disse a você pode caminhar ali até o Báltico. Então, é muito, muito interessante, é muito belo esse palácio. Em termos de arquitetura, aquela coisa que a gente vê, os palácios de Versalhes, o da Áustria, né, dos Habsburgo, enfim, é aquela coisa que a gente já meio que conhece dos outros lugares, mas sem dúvida essas visitas são imperdíveis. Uma outra opção para você ir para esse palácio, você pode ir de ônibus, mas você também tem um barquinho, né, tipo, que vai pelo Rio Neva e você faz esse transfer de barco. Então também quando você faz isso com grupos pequenos, é bem gostoso você fazer esse trajeto de barco ao invés de ônibus, né? Um outro palácio, que esse talvez seja o mais luxuoso, o mais suntuoso, é o Palácio da Catarina, né, de Tsarskoye Selo, que é talvez o mais luxuoso, o mais requintado, que fica também próximo, ficam todos próximos aí um do outro, que é um outro palácio. Esse é um pouquinho mais tarde, se não me engano, a conclusão dele foi em 1740 e pouco, ele é um pouquinho posterior ao do Pedro, e esse é onde Catarina morou por muitos anos. Belíssimo, né? Aqui é o interior dele, só para vocês terem uma ideia, uma pequena capela no interior do palácio, e essa é a famosa chamada Sala de Âmbar. Né? Âmbar, para quem não sabe, é uma resina pré-histórica que fica aí milhões de anos para se formar, e você tinha essa sala que, na verdade, essa sala não é original, dizem aí que os alemães na Segunda Guerra Mundial, quando invadiram aí essa parte da cidade, eles levaram todo o âmbar, e essa é uma reconstrução da Sala de Âmbar. É super majestosa, é super bonita, vale a visita. E muitas obras de arte, nesses palácios, aqueles salões onde eles davam os bailes, aquela coisa toda. Existe um outro palácio que não é tão grande assim, mas também é muito chique, assim, pequenino, mas em comparação aos outros, é o Palácio de Pavlovsky também, porque fica nas proximidades e também não deixa nada a desejar. Muitas vezes, esses palácios principais estão cheios, né, os grupos de chinês, aquela fila. Às vezes optar pelo Palácio de Pavlovsky também é uma boa opção, que é um palácio não tão movimentado, e tão chique, tão elegante quanto. Né? Bem, na verdade, temos algumas outras provocações que eu faço. Então, o que eu passei para vocês foi um pouco do básico, né, do que eu tenho feito como guia, visitando essas 2 principais cidades, mas, sem dúvida, a Rússia proporciona uma infinidade de outros locais para serem explorados. Tem o famoso trem, né, a Transiberiana, que sai de Moscou e vai pode ir até China, ou pode ir até, oh meu Deus, de outra parte da Rússia. Enfim, a outra extremidade da Rússia, que é um trem que você tem uma viagem de vários dias, que você vai parando, enfim, é um potencial a ser explorado. Eu gostaria de fazer muito essa viagem, mas eu nunca tive oportunidade de fazer. Durante a Copa eu estive em Kazan, que tem um Kremlin também, que é uma cidade muito interessante, que é o país dos tártaros, né? É um outro grupo étnico, uma outra língua, e uma cidade também muito interessante, que fica nas margens do Volga, muito interessante também. Falar dos Montes Urais, né? Conversando com alguns guias, realmente há várias opções de turismo, principalmente de natureza, para visitar os Montes Urais. Olimpíadas de Inverno, né? Sochi, também falam que tem vários, é um resort para eles, de verão e de inverno também. Então também existe essa opção de turismo que eu não conheço, mas muito pouco explorado. E toda a Sibéria, né, todo parte leste da Rússia, está tudo aí para ser descoberto, tudo para ser explorado, principalmente para quem quer ver ainda a Rússia um pouco mais real, né, da população ainda um pouco mais, vamos dizer, mais simples,
a questão da agricultura, o pessoal no campo, então eu tenho muita vontade de conhecer a Sibéria. Antes de terminar, né, vamos dar uma passadinha na lojinha, né, para fazer as últimas comprinhas, né. Realmente o artesanato da Rússia é bastante colorido, bastante variado, né. Eu cito algumas coisas aqui que tem em todo lugar, as famosas matrioshkas, né, são essas bonequinhas de madeira, que isso na verdade eu aprendi que não é russo, a origem é japonesa, que mostra um pouquinho aí da fertilidade, enfim, mas a tradição não é russa dessas bonecas. Muito artesanato em madeira, né, das igrejas, botas de lã, chapéus. Pele, ultimamente, eles têm cortado um pouquinho, né, a venda de pele original, então muitos dos souvenirs hoje são sintéticos. Muitos turistas querem caviar, né, caviar russo, vodka, também, sem dúvida, um grande souvenir aí para ser levado para casa. Mais artesanato de madeira, joias, né, de âmbar, como eu falei para vocês. Essa é aquela resina que eu falei para vocês, que é o âmbar que é vendido em joalherias, enfim, e também os lenços, enfim. Muita coisa legal para se celebrar de lembrança da Rússia. Então, pessoal, é isso. E um obrigado aí, um spassibo da Matia, para quem não sabe, a Matia é russa. Então, das Vedânia, até logo. Espero poder ter passado um pouquinho aí para vocês do meu olhar, da minha experiência da Rússia, que é um país realmente que eu acho muito interessante. Embora o povo russo ainda seja um povo meio duro, meio seco, mas o país tem muito a oferecer aos seus visitantes. Obrigado a todos, uma ótima tarde.